Estamos ao vivo. Então vamos lá, galera. Primeiramente, boa noite novamente, né? Já estava dando uns pitaquinhos aqui na sala antes de iniciar. Tá? Vamos começar, pessoal, falando um pouquinho sobre o que é criar um produto de dados. Tá? Já vamos abordar esse tema, só para quem não me conhece, só vou fazer uma breve apresentação aqui, tá? Eu até esqueci, fiz o slide correndo, mas deu tempo. Galera, meu nome é Ademir, para quem não me conhece, tá? Tá aqui as minhas redes, quem quiser me seguir aí no LinkedIn, no Instagram, a rede favorita, fica à vontade, tá, gente? Galera, falando aqui um pouquinho de trajetória, tá? Trabalho lá no Banco Laranja, tá? Iniciei lá desde 2013. Passei desde áreas de seguro, central de atendimento, operações, passei por jurídico, planejamento, Beyond Bank, que é uma área de não produtos financeiros dentro de uma instituição financeira. Passei por essa área, achei bem interessante, né? Imagina você vender produto não financeiro dentro de uma instituição financeira. É engraçado. E veículos. Muitos dos meus projetos, galera, sempre foi mais focado aí em analytics, machine learning e a generativa, tá? Então, pensa assim, machine learning, eu pego e já faço machine learning, tá? O machine learning é a última etapa do processo. Tem, assim, milhões de coisas que a gente faz antes de chegar no modelo de machine learning, tá? Tem discovery, tem estudo, tem estruturação, tem modelagem, tem análise, tem reports, tem apresentação, a última coisa é o modelo, sabe? Então, assim, o meu dia a dia é esse, tá? E também, galera, eu fundei aqui a DataV, tá? Que é essa escola de ciências de dados, então a gente tem aí diversas lives, diversos cursos aí lá no nosso canal do YouTube, tá? A gente está na Udemy também, com alguns treinamentos, tem a nossa plataforma também. Se você quiser depois estudar aqui com a gente vai soltar aqui um cupomzinho de Black Friday para dar um descontinho aí para a galera que quer começar 2026 aí estudando. E além disso, galera, eu passo muito aí na comunidade, tá? Esse ano foi aqui desse seminário de investimentos, que é a relação mulher generativa. Fui palestrante no Itaú Latam, que junta lá Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Panamá e uma galera aí do mundo, tá? Um portunhol ali básico barra intermediário, mas saiu. Também participei aí de algumas palestras na PUC essa semana, também fiz alguns projetos, publiquei alguns papers aí esse ano, tá? Então foi um ano bem interessante aí, com muitos projetos, muitos aprendizados. Cara, mas a ideia não é ficar falando de mim, só para vocês conhecerem um pouquinho e saber um pouco do background, né? Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que você se familiarizou aí, quiser tirar uma dúvida também, fica à vontade, tá, gente? E vamos lá. Eu vou roubar 5 minutos aqui para contar uma coisa bem legal que a gente está fazendo agora na escola. Tá? A gente está estruturando aqui, dentro da DataV, que é uma área que a gente começou aqui alguns estudos econômicos e financeiros. Qual que é a ideia, pessoal? Muitas pessoas estudam, traz esse feedback para a gente que pô, eu estou aprendendo, só que eu não pratico. E aí fica um pouco essa lacuna, às vezes. Muitas vezes, para quem está em migração de carreira, pessoas que não têm esse skill hoje dentro da área, né? E até a pessoa que está estudando para poder praticar, né? Que é fundamental. Então, a gente está fundando aqui essa área dentro da escola, tá, galera? Que da DataV, que ela funciona o seguinte, a gente vai selecionar alguns cases de algumas áreas, seja cases econômico, varejo, seguro, comércio, energia. A gente selecionou aí os 5 cases mais fortes aqui na economia, projetos mais relevantes, tá? E a ideia é os alunos realmente desenvolver esses projetos, tá? Seja ele, a gente vai preparar essas bases de dados, vai deixar disponíveis, tá? Já bem modelada, bem tratada, obviamente, para não travar tanto nessa parte, que é uma parte um pouco chata, às vezes, de fazer. E a ideia é que a pessoa estude, aplique ali metodologias que a gente vai explicar, aprenda os requisitos, faça a formatação desses estudos, né? E publique eles, tá? E aí vamos abrir nossa aba aqui de blog.
Você pode publicar dentro do nosso blog, pode publicar um paper, tá? A gente vai deixar bem aberto. A gente está desenhando ainda, vou confessar, está bem no papel, tá? Mas vai sair agora em 26, esse projeto que a gente está desenvolvendo, tá? E, galera, e os ganhos acho que é muito relacionado ali, para quem quer fazer um desenvolvimento mais técnico, acho que construção de portfólio, que é algo que eu falo bastante aí para quem está em migração de carreira, e obviamente você fazer um direcionamento mais específico, né? Porque eu lembro que eu estava em alguma mentoria com alguém, tá? E a pessoa falou, eu queria trabalhar com tal coisa. Eu falei, você já pode começar a trabalhar hoje, né? É só, sei lá, pegar uma base de dados, pegar uma situação, pegar um case, começar a estudar, publicar isso. Você já vai estar trabalhando dentro da área, né? E, obviamente, a hora que você for se candidatar numa vaga, leve esse projeto, né? Lá para a empresa. Já falou? Já faço vários projetos aqui sobre o tema, já conheço bastante. Então, acho que isso só agrega. Depois eu publico mais sobre isso, mas só para dar um espacinho aqui, em 26 a gente vai estar começando aí essa nova área na escola, tá? A gente definiu ali, então, a pessoa que começar algum projeto aqui, ela tem 12 semanas para fazer, tá? Então, tem que estar motivado, tem que estar focado, tá? Não pode perder o time ali, senão perde a turma que ela foi encaixar e aí vai acabar não fazendo o projeto. Beleza? Mas depois eu dou uns toques aí para vocês de como que vai funcionar. Vamos começar. Dúvidas até aqui? Fácil. Por enquanto não, né? Tá de boas. Então, bora lá. Pessoal, eu vou falar de algumas coisas muito relacionadas aqui à gestão. Primeiro, como que eu trato os dados como um produto, tá? E quando eu falo produto, eu estou falando de um produto mesmo, tá? Com ciclo, com vida, com atualização, com consumo, recebendo feedback, sabe? Não é um dashboard, tá? Já falo sobre isso. Vamos falar de ciclo. Vou dar uma palhinha aqui sobre arquitetura de dados. Não é o foco falar de engenharia de dados especificamente, né? Mas trazer um pouquinho de alguns insights, acho que algumas técnicas que vocês podem aplicar nos projetos de vocês, acho que vai ajudar muito você dividir toda essa carga de trabalho, tá? Falar um pouquinho de metodologia e depois explico um pouco aqui sobre o case, tá? Por que eu resolvi falar sobre isso especificamente nesse primeiro dia? Eu vejo um movimento, pessoal, muito forte de uso de IA generativa. É normal, todo mundo usa, eu uso, você usa, todo mundo vai usar. E aí, eu estou vendo que, assim, está surgindo muito código, né? A pessoa, qualquer probleminha, ela abre lá, pega um código, Ctrl+C, vê, cola, faz e manda. E aí, o que acontece? Quando essa pessoa vai explicar o que ela fez, ela não sabe, muitas vezes, o nível de profundidade que ela deveria saber. Então, fica um pouco generalista. E aí, na hora que você começa a pedir atualizações, ou você começa a fazer isso um ciclo, você já vê que a coisa começa a ficar meio estranha, sabe? Não flui assim, de uma forma que deveria fluir um projeto. E aí você percebe que, às vezes, alguma uma prática ou uma falta de gestão. Então, assim, o que era antes eu não conseguia fazer um hard skill, né, um hard code, agora eu consigo, só que agora eu estou vendo outros problemas, sabe? E aí eu resolvi falar assim, não, vamos criar um produto de dados, do zero. Só que antes de sair fazendo, vamos falar um pouquinho sobre como eu construo isso, como que eu faço isso virar um produto de dados, sabe? Eu publico, às vezes, produtos que eu crio, às vezes não, muitos, e às vezes eu olho lá, assim, tem mais de 100 pessoas usando, assim, frequentemente, sabe? Você consegue ver lá os logs, os acessos, aí você fala, legal, né? Então tem muita gente usando, sinal que o meu produto foi eficiente, as pessoas estão usando. Só que se você cria um produto sem necessidade, joga lá e deixa Deus dará, como diria o ditado, não foi bem eficiente, né? Então aqui eu quero falar muito sobre isso, tá, galera? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, 5 sintomas de um time de dados sem café e sem login. Se vocês se acharem, tá? Ambiente seguro, não sai na gravação, pode mandar no chat, tá? Se você se identificou aí no seu time, olha para o seu time hoje.
lá da empresa, tá? Galera, o chat não aparece na gravação, tá? Um, não tem um roadmap. Cara, cada pedido chega no Survivor Data Edition e ninguém sabe se quando vai morrer ou quando vai nascer o projeto, sabe? Começa a vir, a gente vai fazer, assim, ninguém sabe exatamente o que está rolando. O segundo, só entrega dashboard, não um produto de dados, tá? Quem é na empresa só recebe dashboard e nunca tem algo ali. Você fala, meu, dá para eu usar, sabe? O famoso, o dash está bonito. Até me perguntar de onde veio esse número, né? Ou baixa no CSV e me manda. Ou já no Excel e me manda, né? Acho que o terceiro, né? Serve aquela pasta na rede, sabe, corporativa da empresa, tá aquele alvoroço de Excel, aquele monte de SSV voando assim por e-mail, sabe? Agora é o Teams, né? O Teams agora, nossa, virou o diretório da rede. E, obviamente, né, você não vê ali camadas, não vê padrões. O que é uma base bruta, o que é uma base processada, qual tabela é mais analítica, qual que é menos analítica, qual que eu uso, qual que eu não uso. E, por fim, não tem evolução. Publicou o Dash está lá 6 meses e nunca ninguém mudou a cor do gráfico, sabe? Então, manda aí no chat aí se alguém se identificou, tá? Não sai na gravação, pode ficar tranquilo aí. Que não sai. Alguém se identificou pelo menos com um lá na empresa ou não? Tá lindo, tá perfeito. Olha, ó, já mandaram aqui pelo menos uns três aí eu concordo. Pessoal, isso é normal, tá? Isso, isso ainda falta muito, sabe? Acho que foi mês passado, até eu falei com um rapaz que ele saiu lá do Banco Laranja, né? A gente bateu um papo e tal, e ele estava dando algumas consultorias empresariais agora, e ele comentou que ele dá mais para C-Level, né? Consultoria. Ele falou que tem empresa até hoje não tem uma arquitetura de dados, sabe? O executivo não sabe o que que é. Assim, ele sabe o que que é, mas não sabe aplicar, sabe? Conceito tão simples. Pô, e aí, pessoal, vamos afunilar um pouco aqui. Vamos pensar o seguinte: como que a gente pode tratar isso daqui como um produto de dados, tá? Deixa eu abrir meu chat aqui, que eu vou acompanhando com vocês. É isso, tá abrindo? Bom. E aqui, pessoal, acho que o ponto crítico aqui, acho que assim, muitas organizações ainda tratam os dados como subprodutos de sistemas. Uma vez não, eu já ouvi algumas vezes a pessoa falar assim, meu, onde está o dado? E a pessoa fala assim, está lá no sistema. Aí você já, meu, desastre. Se eu vi isso, sinal que, assim, a visão de data-driven da empresa é zero, galera. Zero, 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 sabe? Ouvir algo dessa forma, sabe? Onde está o dado? Está no sistema? Não. Mas se eu ouvi isso de um gestor, né? Pleno 2025, indo para 26, se eu ouvi algo assim. É crítico, sabe? E esse subproduto, eles às vezes é um pouco lento, fragmentado, de baixo impacto, né? É um pouquinho aqui que eu vou dar uma cutucada nesse excesso de dashboard, que às vezes esses dashboard não contam nada, é bonito, legal, mas, sabe, falta aquele, e aí? O que que eu faço? O que que eu olho? O que que eu decido? Né? E aqui tem muita uma metodologia que se chama de Data as Product, né? Que é basicamente os dados virando. Que eu até brinquei aqui no slide, né? Parece fácil, só que não é, cara. Assim, pode parecer bonito, pô, vou criar aqui vários produtos de dados, porém não é tão simples, tá? Porque vai envolver metodologia, vai envolver arquitetura, vai envolver consumo, vai envolver atualização, vai envolver desenvolvimento, você tem um ciclo aqui por trás para isso acontecer, tá?
Mas o que significa, assim, eu ter os dados como produto, e não muito uma visão só apenas de consumo, né? Os dados como produto seria como um ativo, né? Ali você está estruturando ele com propriedade, com padrões de qualidades e, obviamente, um uso, né, comercial definido. E esse uso, assim, né, para mim é o sucesso do projeto, tá? Pessoal, se você vê as pessoas usando, as pessoas ali no dia a dia, seja você publicou uma informação, você vê ela no PPT, você vê ela numa apresentação, você vê ela numa palestra, você vê no relatório gerencial da empresa, meu, sucesso, funcionou. Agora você criou algo, ninguém fala, ninguém não está em nenhum lugar, então talvez o que você gerou não foi visto ali muito como produto. Tá? E aí, tem um pouquinho das dificuldades, acho que muita gente deve ter essas dificuldades, né? Enfrento isso até hoje. Tá? Dados dispersos, acho que não é fácil você gerar uma informação, né, já ela democratizada, já num ambiente, modelada, etc. Isso é difícil, isso custa para as empresas às vezes você não tem fila de desenvolvimento em TI, às vezes a área de produtos ali de negócio lá na ponta tem pressa e ela gera do jeito que ela faz, e dance, tá no Excel, te manda por e-mail, ó, é isso aí, boa sorte, foi assim que eu fiz. E segue o barco. Cara, isso é normal, isso sempre vai acontecer, mas eu achei que vale a gente, né, de dados, sempre ali ficar educando, reeducando, reeducando diversas vezes, né? Também acho que vejo muito usabilidade limitada, às vezes talvez isso só vira dashboard, e às vezes acaba não tendo, assim, um contexto tão importante que deveria ter, sabe? Decisões lentas, às vezes tomar uma informação olhando só para dados, pode demorar um pouco até você chegar na informação, até você validar, até você modelar, né? Quem já no modelo dado teve que usar diversas tabelas, validar com sei lá quantas pessoas, aí sim você chegar na informação final, ó, é essa. E isso demorou semanas, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem paciência, ela quer decidir, ainda mais você está lidando com um gestor, ele quer decisão rápida, velocidade, ele quer decidir porque ele tem que bater a meta semana que vem. Então ele não está com tempo para esperar para você fazer tudo, sabe? Obviamente, tem alguns gargalos aí de TI no meio do caminho, tá? Falta de fluxo, banco de dados aí, uma hora a informação está no banco SQL, uma hora o dado está na cloud em outro lugar, então, tem vários gargalos. Obviamente, uma governança, né? Não é o escopo falar de governança aqui de dados, não sou especialista nesse assunto, tem pessoas que dominam muito mais do que eu, mas, obviamente, você fazer uma boa governança, às vezes ela é um pouco intangível, muitas vezes, porém, você consegue economizar, às vezes, muito dinheiro, tá? Porque aí você reduz, sabe, usabilidade de fluxos de dados que você não está utilizando, espaço que você podia otimizar e etc. Tá? Então, galera, por que a gente pode pensar dados como produto? Porque a gente consegue resolver grande parte aí dessas dificuldades, tá? E, pessoal, e o que é um produto? O que é uma entrega, assim, baseada em dados? Pode ser um dataset, pode ser uma API, pode ser um dashboard, pode ser um modelo, pode ser um relatório, qualquer coisa com relação a isso, que entregue algum valor, que tenha um público que queira usar isso, tá? E que tenha uso contínuo. Se não tiver uso contínuo, ou não gerou valor naquele exato momento, cara, não foi bem sucedido no seu projeto, tá? Acontece, às vezes. Já aconteceu comigo, e tudo bem, segue a vida, a gente reaprende, mas o grande objetivo é que isso você tem uso contínuo, sabe? Que essa informação seja recorrente, você sempre está gerando, as pessoas estão usando. Tá? Quais são os pontos chaves que eu posso falar para vocês? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu pegar um Excel e abrir agora aqui, o chat me mandou um e-mail pedindo algo, o que eu deveria pensar? Acho que o primeiro ponto é você pensar quem que é o público-alvo que você quer atingir. Tá? E assim, quem vai usar essa informação? Se for só seus pares, cara, faz uma tabelinha lá, manda no Teams, lá no Zoom, qualquer que seja a ferramenta. A galera tá aí, segue a vida. Não precisa de muito esforço. Mas assim, pensa quem que é o público-alvo.
que vai usar, sabe? É um time de negócios, é um time comercial, é um time mais tech, menos tech, é um investidor fora da empresa, é uma consultoria, então sempre pensa no seu público, tá? E claro, o valor de negócio que você está resolvendo, pensa nisso, acho que isso é importante, dados valem ouro, tá? E resolve muitas dores, dá para a gente fazer muita estratégia aí olhando dados, sabe? Hoje eu faço muito isso. A gente tem um problema, vamos pensar aí uma solução. Primeira bola que levando é dados. Assim, pô, estuda aí, vê o que, que a gente consegue gerar com isso. A gente estuda, analisa e cria alguma coisa, sabe? Acho que uma entrega confiável, cara, não dá para você entregar algo, sabe? Meia boca, tá? Vamos dizer assim. Que é entregar algo meia boca, sabe? Você faz aquela tabela, tudo despadronizada, sabe? Uma hora o número está arredondado, outra hora não está arredondado, não tem um storytelling, sabe? Fica um negócio meio, sei lá, será que o cara pensou o que eu fiz aqui? Eu acho que uma entrega confiável, eu acho que é você levar um produto que a pessoa olha, bate o olho e gera confiança, sabe? Ela sabe, não, pô, pera, tem capricho aqui, né? A pessoa realmente entregou algo que ela realmente soube o que ela fez, né? Então, acho que essa entrega confiável ela é importante para decisões, ainda mais se você trabalhar com áreas, assim, muito estratégicas da empresa. Por exemplo, comercial. Você entrega ali um planejamento comercial com algumas estratégias, né? Então, você tem que estar bem confiante no que você está levando, né? E se o time depois não bater a meta, aí você vai levar um peso de culpa ali, tá? E, obviamente, tem um responsável por essa entrega, sabe? Hoje eu vejo muita gente falando do run e do build. Não sei se vocês sabem dessa metodologia, mas basicamente é o build eu estou construindo, estou fazendo coisas novas, e o run eu estou sustentando. Então, assim, não quero levar aqui a conversa para essa seara, mas é importante às vezes você separar essas coisas, sabe? Quando você está construindo e quando você está sustentando. Até para você ter um responsável para garantir que tudo isso está acontecendo dentro do seu produto, tá? Vou dar um exemplo. Você desenvolveu lá uma tabela especialista do time de RH consumir. Beleza. Você publicou o primeiro mês, ok, o pessoal usou, e o outro mês você vai ter que publicar novamente. Entendo que deveria ser assim, um ciclo, né? Então, primeiro você fez o build, você construiu, e agora você tem um run. Aí você vai mantendo isso funcionando. O que não pode acontecer, tá? É depois você fazer 10 builds, e depois você ter 10 runs para sustentar, assim, sabe? Aí você vai ficar pulado de demanda, etc., não vai conseguir dar vazão. Então é importante fazer essa gestão. E aí, o que não seria um produto de dados? Exemplo 1, um banco de dados, um PDF, um painel, um ETL Kafka, um ETL, um Spark, sei lá onde quer que você seja. Isso não é um produto de dados. Isso é um item que está construindo para virar um produto de dados. Tá? Cara, martelando. Tem uma mentalidade de produto. Tá? Assim, eu acho que é tratar dados como produtos, é pensar nas pessoas, né, nos usuários, pensar como isso vai gerar valor, como que você vai dar manutenção nisso e fazer isso de um ciclo. Tá? E aí sim você tem um produto de dados funcionando. Aí sim, lá na empresa, você entregou, para que as pessoas começaram a lembrar, oh, você vai atualizar lá o relatório tal, oh, o painel está com duas casas decimal, arredonda para uma, sabe? Ó, a informação lá, não gostei, não bateu com o meu. São bons feedbacks, tá? Por mais que a pessoa vai criticando algum erro, é sinal que, assim, o ciclo está funcionando e está gerando um valor, tá? Então, isso é um produto de dados, tá, galera? Assim, em literaturas extensas, vocês podem procurar livros, tem muitos especialistas nessa área que falam sobre essa questão de criação de produtos. Nas literaturas aí de UX, né, de User Experience, tem bastante pessoal de design, né, pessoal de produtos, mas dados também tem essa ótica e a gente pode acabar também usando isso, certo?
Deixa eu ver os comentários aqui. Ó, mandaram aqui, ó. Pior que tudo, o diretor consultou no relatório paginado nos detalhes. Aí é brabo, hein? Deixa eu ver. Alguém ergueu a mão aqui, galera? Ou não? Foi por engano? Foi por engano, né? Fechou. Galera, alguém alguma coisa para comentar aí? Uma situação aí no dia a dia, no trabalho, que enfrenta? Deixa eu ver, surgiu uma dúvida aqui. Na sua visão, qual a principal diferença entre um PO e um Data Quality Owner? Acho que aqui, o PO, acho que ele está muito relacionado o projeto como um todo, sabe? Pensa assim, eu tenho que entregar uma nova tela de um software para o meu cliente, né? Acho que o PO tem que fazer, ele faz esse papel, né? Já a pessoa de dados pode ser responsável, por exemplo, por criar os dados que vão alimentar, de repente, essa tela, tá? Então, acho que está muito nessa diferença. Dados sempre tem que ter esse chapéu, tá? O que não pode é a gente começar a fazer gestão, né, do roadmap do projeto todo, né? Aí não, aí tá errado, né? Então, não deveria. A gente deveria cuidar mais ali da nossa caixinha mesmo, tá? Eu sei que às vezes acontece, já vi casos, mas não é bom. Não assuma essa bucha. Então, assim, gente, vou cuidar aqui do projeto. Eu posso te dar meu projeto de dados aqui, ó, meu roadmap, ó, tudo que eu tenho que fazer. Mas não dá para você dar o projeto, né? Boa. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ela complementou, ó, veja as datas de Data Property Owner, não tem diferença alguma no roadmap total. Eu já também já vi algumas inscrições suspeitas, sabe? Fala onde é o papel do PO ou do PM, né? E aonde, pô, qual que é minha visão, assim, vamos pensar como um chapter de dados, né? O que eu tenho que fazer de gestão aqui de um todo, né? Tem que tomar cuidado. E aí, galera, pensando agora um pouquinho no ciclo, tá, de vida de um produto, eu gosto muito dessa visão aqui, ó, que vocês estão vendo na telinha, que não tem segredo, tá, galera? Acho que um ciclo, ele deveria obedecer alguns pilares aqui, tá? Eu peguei isso até de uma consultoria que eu achei bem interessante, a visão como eles trouxeram, acho que vai lembrar muito aqui algumas metodologias, que nem o CRISP-DM, que eu vou falar daqui a pouco, mas por exemplo, a descoberta, né? Qual que é o problema de negócio que você está resolvendo, né? Depois, acho que a especificação, o que você precisa fazer ali, para você criar esse produto, né? Vocês querem o quê? Vocês querem KPI, você quer indicadores de performance, você quer uma arquitetura, você quer o quê, né? Qual que é a especificação? O que eu preciso desenvolver, né? Depois, a construção, o que eu preciso criar agora para atender essa especificação, né? Seja pipelines, seja ambientes ali de armazenamento, seja modelos de machine learning, modelos estatísticos, algoritmos, segmentação, dashboards, indicadores, tá? O que eu preciso construir. Depois disso, eu até coloquei aqui importante, tá? Eu até coloquei aqui, ó, construção é o maior esforço, obviamente é onde a gente vai perder mais tempo, né? Perder não, gastar mais tempo, né? Mas também tem o lançamento, galera. Isso puta, faz uma diferença, vocês não têm ideia. Aí você coloca um invite, chama todo mundo na sala e fala assim, galera, deixa eu apresentar para vocês. Aí vai ficar todo mundo surpreso. Você vai mostrar o quê? Não, fiz um projeto assim, assado. Ó, tá aqui os dados, eu já coloquei lá no Data Lake, no Data Warehouse, no ambiente que quer que seja da sua empresa. Ó, vocês podem entrar, vocês podem acessar, vocês podem consumir.
E aí você já declara, ó, uma vez por semana eu tô atualizando, resolve essa dor de negócio. Meu, faz uma diferença isso. E é difícil você ver gente de dados fazer isso. Não sei por quê. Não sei. Porque às vezes a gente é muito tech, às vezes, e eles não se preocupa muito com essa visão, sabe? Então, um lançamento faz uma diferença, né? Faz. Pode ser, sim, pô, Bini, lá na empresa não tem espaço para essas papagaiadas aqui, fazer figura, festa, etc, etc, etc. Mas pelo menos manda um e-mail. O e-mail eu aceito, tá? E aí, reforça também o e-mail, às vezes, sabe? Manda na segunda, manda na quarta, manda na sexta. Só dá uns remembers aí pra galera, tá? Depois, acho que o operacional, acho que é você medir a qualidade dos dados, performance. É outro erro que eu vejo muito aí. Às vezes as pessoas acreditam que o ETL está funcionando. Como assim? Você montou o fluxo, bateu na base A, bateu na base B, gerou a dado relatório, mandou lá para minha tabela, atualizou o dashboard. Tá, mas aí o dado tá certo, não tá? Posso acreditar, sabe? E às vezes vale você fazer esse monitoramento. Não precisa ser algo, eu vou fazer isso toda semana, mas sempre tem uma recorrência de olhar, sabe? E obviamente, galera, acho que esse também é o que vai manter tudo funcionando, é o feedback. Tá? Se você fez um dashboard, tá lá 6 meses, até hoje ninguém te pediu nada, vou te dar uma dica. Deixa ele fora do ar aí uma semana, vê se alguém te chama, tá? Vê se alguém te chama. Se alguém te chamar e perguntar, eu uso o Dash, assim, pô, legal. Quer que eu mude alguma coisa? Se quiser, eu mudo. Quer? O que você quer? Pelo menos você vai ver que tem alguém olhando, alguém consumindo. Tá? Faz esse teste. Vocês vão ver que vocês vão descobrir um monte de gente que usa e não compra. Agora, se ninguém te chamar, galera, é sinal que o produto não gerou valor, tá? Aí vale voltar lá, pô, pera, deixa eu pensar como que eu posso gerar valor, e etc. Tá? Já aconteceu. Quem já fez isso aí, galera? Cortou o dashboard lá, quebrou a solução de propósito para só saber se alguém estava usando. Tá? Conta aqui no chat, aqui, eu abri o chat aqui. Boa. Uma perguntinha aqui, ó. Boa. Se puder compartilhar suas experiências também com produtos de dados que envolvem técnicas de chunk, embeddings e bases vetoriais nessa abordagem, enriquece muito aqui essa conversa. Esse é um desafio muito comum em alguns projetos de embedding. Boa. Galera, a dúvida aqui do Anderson está muito relacionada à IA generativa, tá? E basicamente, aqui a gente vai trabalhar muito com dados de texto, né? Sejam PDFs, blogs, documentos. Então, basicamente, a gente pega esses dados, quebra eles em pedacinhos, faz a transformação dele, que ele vira um vetor, e a gente manda lá para o banco de dados. E aí a IA, aquele agente legal que lá tem lá na empresa, um agente que tira dúvida do call center, etc., está consumindo esses dados e respondendo lá na ponta. Esses tipos de projeto, eles são complexos, tá? Você de controlar, porque às vezes você não tem muitas métricas tão claras. Tá? Pelo menos eu não vi ainda. Tá? Principalmente um bug aqui, ó, não, tem isso agora. Mas aqui, eu acho que você vai ter que ter uma delicadeza maior. Primeiro ponto, validar a qualidade dos dados. Tá? A gente fez um bootcamp de IA generativa aqui na DataV, e muita gente trouxe a mesma dúvida sua, tá? Aqui nas aulas. Muito essa questão, pô, a minha IA não está resgatando os dados corretamente. Quando eu vou lá analisar os documentos que ela resgata, pô, não tem nenhum documento fazendo sentido. Então, assim, você vai ter que ter um crivo maior nessa qualidade dos dados. Ver se os pedaços estão fazendo sentido, você pode aumentar os pedaços, reduzir os pedaços na informação, você pode trocar outras técnicas de embedding, pode testar outras APIs, você pode criar roteiros de teste dentro da sua IA para ver se ela está respondendo. Então, cara, você vai ter que fazer um mix de coisas para falar assim, meu, tá bom, tá funcionando, eu tenho certeza, eu confio e eu acredito. Tá? Meio papo de coach, mas, cara, vai ter que ser assim.
pensa no roteiro de teste. Acho que aí vale a pena, tá? Mas é complexo, cara. Não é fácil, assim. Provavelmente você vai ter que ter um time, uma pessoa específica olhando isso. Ainda mais se isso for para o mercado, sabe? Tem uma área, tem um cliente usando essa informação. Putz, aí você vai ter que fazer um roteiro de teste todo santo dia, cara. Ter certeza que não vai falar bombinha aí. E por lá no prompt. Se o cliente perguntar uma outra coisa, trava. Para, encerra a conversa, começa. Tem os engraçadinhos, né? Que acessa as IA só pra zoar. Tira print, faz meme e posta na internet. Fechou? Boa. E aí, galera, eu fiz só uma tabela aqui bem simples. Como que, pensando aqui no nosso case do Enem, que a gente vai fazer, tá? Como que seria esse ciclo, né? Acho que primeiro a gente veria ali as necessidades, tá? Por exemplo, sentaria com o secretário de educação ali da prefeitura e perguntaria, meu, como está o desempenho, sabe, das escolas, como que está ali? Faria essas perguntas, essas dúvidas, tá? Acho que a especificação, o que que você quer olhar, né? Média de notas, taxa de aprovação, né? O que que você quer enxergar? Acho que na construção, usaria muito ali uma visão ali de camada, sabe? Bronze, prata e ouro, que eu vou fazer isso com vocês um pouco. Questão ali de validação e teste. Acho que pensaria em algumas métricas, né? Como validar isso com a equipe técnica ali. Eu estou fazendo sentido, essa escola reflete isso, reflete aquilo. Acho que como lançamento, colocaria, sabe, um painel, relatórios, fazer aquela reunião com o time todo, apresentar, acho que isso é importante. Obviamente, né, sempre ali atualizar com dados periodicamente. Então, nesse nosso case aqui, gente, todo ano tem Enem, né? Então, a gente vai acabar com os dados de 24, acho que no mês que vem, mais ou menos, e já tem os dados de 25, né? Então, você já pode colocar novas informações, atualizar, fazer novas visões. Então, se a gente fosse pensar no ciclo de vida de um produto, aqui daria um bom case, tá? Que é só um exemplo, mas para tentar tangibilizar um pouco aí o que a gente poderia fazer. Beleza? E aí, vem um tema importante. Quem aqui na empresa, galera, trabalha com essa arquitetura aqui, ó? Manda aqui no chat só para eu saber. Bronze, prata ou ouro. Ou pode ser sort ou spec. Ou, cara, lá tem um data warehouse que a gente consome tudo, ou tem um data lake onde está tudo lá, ou tem um lake house. Só não vale falar que tem um diretório na corporativo onde estão os dados, tá? Aí não vale. Que aí não é arquitetura. Só o Lucas. Ninguém mais, galera, tem essa arquitetura na empresa. Boa. O Anderson também mandou. Galera, esse tipo de arquitetura, ó, o Douglas já é DW, né? Victor Aulas. Boa. É muito time de engenharia de dados que acaba construindo, sabe? Tá muito ali no CDO, né? O chefe Data Operation, que basicamente é o head de dados, né? E que eles definem muito essa estratégia, né? Ah, vamos trabalhar com uma arquitetura de bronze, prata e ouro, né? Vamos trabalhar com source, sort, spec. Não, vamos criar um data lake, aí dentro do data lake eu vou criar vários data house separados por área, por segmento. Não tem certo, não tem errado, cada área acaba aí pensando em como vai construir. Mas o que tem a ver aqui com o nosso projeto, galera? Isso é uma das coisas que às vezes eu vejo algumas pessoas errando, que é, ela não separa, às vezes, assim, o que é o dado bruto, o que é o dado acabado, e o que é aquele dado refinado que eu vou usar. Ah, mas o que isso impacta? Vou dar um exemplo. Se você abre todas as bases do Enem ali, vai, dos últimos 20 anos e baixar tudo, deve dar aí uns 50 gigas de dados para mais. Só de dado bruto. Aí pensa que você vai cruzar esses dados, modelar, refinar.
Você começa, sei lá, vou enriquecer com dados de inflação, vou enriquecer com dados de censo escolar, vou enriquecer com dados de IBGE. Meu, isso daí vai virar um alvoroço, daqui a pouco você vai ter aí 20, 30 teras de dados só numa pastinha lá da empresa. Ah, isso não é gestão, né? O bom é o quê? Se separar. Então, tudo que é dado bruto, eu vou tacar aqui na camada bronze. Tá? Que eu vou até fazer esse exemplo com vocês aqui de uma forma mais simples. Né? Vou jogar todos os dados do Enem ali, ó, na camada bronze. Na prata, o que eu vou fazer? Eu já vou tratar o dado, vou limpar, vou refinar, vou tirar ruído, inconsistências, vou enriquecer. E na ouro, aí sim eu vou dar um dado mais acabado, uma informação muito mais analítica e simples. E aí, galera, deveria ser dessa camada ouro que eu deveria puxar um dashboard, que eu deveria fazer uma API, um modelo de machine learning, uma IA, tá? Acho que o Anderson aí, Anderson, é daí que deveria vir a IA, tá? O dado já refinado, acabado. Então, assim, essa arquitetura, eu acho que, por mais que não tenha aí por trás da empresa, tenta absorver ela nos projetos, que aí te ajuda bastante a você fazer gestão, você controlar bem ali tudo que você está fazendo, e aí você consegue fazer aquele ciclo de atualização, que às vezes essa é a dificuldade. Vou dar um exemplo. Alguém te pede, inclui mais um dado aí no meio. Aí você, putz, e agora? Onde eu cruzo essa informação, onde eu conecto? E aí, às vezes, a pessoa tem um código SQL monstruoso lá de 5.000 linhas só de código SQL, fazendo um ETL, olhando para uma única base, sabe? E aí, cara, na primeira atualização você vai se perder, ou você vai demorar muito tempo para fazer. Ou você é muito bom em SQL e você fala, cara, eu sou bom e eu uso assim. Tudo bem. Mas voltando para os outros exemplos, você vai ter muito problema, tá? Então, galera, sempre pensa aí como fazer essas transições. E aqui eu trouxe um exemplo bem simplesinho, tá? Por exemplo, a bronze, por exemplo, você vai colocar todos os seus CSVs, na prata você já vai ter uma base mais refinada ali com localização, tipo da escola, perfil socioeconômico, etc. E a ouro é a final ali, talvez você já vai dar ela bem refinada no seu projeto. Beleza? Beleza. É, ó, o Léo mandou, ó, eu aprendi isso aqui com vocês, fica top legenda, assim, cara. Que se dividir em arquiteturas fica muito mais fácil, hein? Vocês não fazem ideia. E aí, pessoal, uma metodologia que eu aplico bastante em conversas, que até perguntou, se eu resgatar aqui no chat, foi a Patrícia, essa questão, a diferença do PO e do Data PO. Aqui, acho que pensando em uma metodologia como controlar um bom projeto, eu vou usar o CRISP IBM, tá? Ele é antiguinha, né? Lá, propôs na década de 90, etc. Eu vejo pouquinho a gente falando sobre. Poucas pessoas falam sobre isso. E, basicamente, o CRISP IBM não tem, cara, não tem segredo. Basicamente é para uma boa gestão. Faz entendimento do negócio, compreende os dados, vou preparar, vou modelar, vou validar e avaliar e vou fazer a implantação. Tá, galera? E aqui eu trouxe até um exemplo que é dos prazos. Eu acho que isso é importante. Dar prazo é difícil, tá? É difícil dar prazo. Porque às vezes você olha e fala, é fácil. Aí você fala, não, um dia eu faço. Aí você demorou 3. Aí você descobriu que a base lá estava com os dados inconsistentes. Aí foi 4. Aí caiu o Cloudflare. Que nem hoje caiu o Cloudflare, né? Caiu um monte de site no mundo. Cara, e aí, atrasou o projeto. Aí você voltar um dia e já não foi 1, foi 7. Então, assim, dar prazo é difícil, tá, galera? Se atentem nessa parte de prazo, tá? Então, eu sempre penso assim, ó, para entender o case, ó, vou precisar de uns 3 dias, tá? Vou sentar com as áreas, vou fazer uma conversa, etc. Ó, para explorar os dados, vocês sabem onde estão as fontes? Vocês sabem? Todo mundo sabe onde está? Então, beleza. Não sabe? Então, vou aumentar isso aqui, vai me dar 10 dias, não sei onde está, né? Vai que está em bancos de dados separados, dispersos.
Aí a preparação é onde eu sempre jogo mais tempo, tá? Porque às vezes pode parecer simples, mas não é. Ainda mais se for dados muito grandes, que aí você vai pensar, pô, será que eu consigo fazer um SQL normal? Será que eu vou ter que usar um Spark? Será que eu vou ter que escalar um cluster? Ou será que eu não consigo modelar de uma forma diferente? Então, pede mais tempo até para você não subestimar um sistema. Vou dar um exemplo, você vai fazer um ETL, liga a máquina mais ferrada da empresa e você está gastando dinheiro à toa. Obviamente, pensar ali na modelagem, né? Calcular ali as médias, fazer mais o estudo, faz a validação e, por fim, publica isso. Então, se eu fosse fazer esse case para mim, seria isso daí, galera. 3 mais 4 mais 10 dá 17, mais 4, 21, mais 2, 23, mais 6, 26. 26 dias corridos aí para fazer esse case. Tá? Pensando aí em todo o processo. Então, se a empresa me chamasse assim, a secretaria lá de educação, ó, Lemer, vem aqui, eu quero que você faça um estudo para mim das escolas aqui da região, para eu poder apresentar aqui para o prefeito, para a gente mexer no orçamento aqui da cidade, para direcionar planos de ação, etc. Cara, seria isso, 26 dias aí, pelo menos, para fazer isso, né? Se fosse simples, né? Só 2025, agora se ele quisesse, tipo, os últimos 15 anos, aí, lascou, aí é mais. Fechou? Alguém aqui já usou o Crisp dele? Ou pelo menos sabe o que que é? Sabia o que que é? Ou não? Lá na empresa, assim, que nem está aqui no slide ali. É no 1 ali, ó. Survivor Data Edition. Eu vi isso no blog. Ninguém sabe quando vai nascer, quando vai morrer o projeto. Boa. E aí, se vocês perceberam, galera, as coisas um pouco se conversam aqui, né? E a minha dica é como conectar tudo isso, né? Porque assim, eu falei um pouco de arquitetura, eu falei de ciclos de vida, eu falei de gestão, você falou um pouquinho ali dos dados como produto, como valor, como eu junto tudo, tá? E aí, cara, vozes da minha cabeça criou isso daqui, tá? Para ser bem honesto e um pouco aqui da expertise que eu já passei em alguns projetos, tá? Quando eu vou desenvolver algo, primeira coisa, eu tenho que tentar criar um produto. Ao menos, chegou alguém e bateu assim, cara, eu preciso de um indicador, preciso de uma análise rápida. Faz e manda, sabe? Mas assim, alguém chegou e falou assim, cara, eu tô precisando de um indicador para eu medir o churn da área X. Aí você já falou, opa, pera, é mais complexo, né? Que você vai medir o cancelamento, sei lá, do serviço da empresa. E aí eu gosto, pensa assim, ó, quando eu estou falando de execução, sabe? Eu vou dar prazo, eu vou sentar, eu vou alinhar, uso o CRISP DM, sabe? Para estipular os prazos, ó, para fazer isso eu vou demorar X tempo, para fazer isso X, Y, Z. Pensando assim em ciclo de vida, aí você garante ali uma evolução contínua, sabe? Aplica esse ciclo. Pô, pera, deixa eu fazer o lançamento, deixa eu fazer a atualização. E sempre pensa ali numa arquitetura, como que você vai construir isso para você não se perder, sair criando um monte de tabela lá no banco SQL, depois não tem dono das tabelas, fica a tabela para lá, tabela para cá, e alguém exclui, assim, não, mas eu estava usando essa tabela. Quem nunca, né? E por fim, sempre pensar no valor de negócio. Tá? Que é isso que vai garantir a existência do seu projeto. Tá? Então, tenta combinar tudo isso, e daí você consegue ter um bom discurso, aí um bom direcionamento para você construir aí qualquer produto de dados. Seja um modelo de machine learning, seja aí um fluxo, seja um ETL, seja uma arquitetura, seja criar um mega processo de governança, seja criar uma esteira de operações de MLOps, tá?
galera, pensa nessas metodologias que eu acho que vai ajudar bastante. Tá? E eduque as pessoas, tá? E esses dias eu vi que duas andorinhas não faz verão. Então, vai educando a galera aí. Falou, pessoal, cria arquitetura, joga os dados lá, por favor. Vamos melhorar os prazos ali com esse PM, ó, vamos esticar um pouco o prazo, vamos pensar nas etapas, vamos ser mais conservador. E pensar no ciclo de vida, né? Aquele monte de dashboard largado. Meu, vamos revisitar, vamos ver quem está usando. Né? E, obviamente, sempre centraliza o negócio. Tá? Boa? Fez sentido, gente? Para vocês? Faz sentido ou não? Boa. Show. Galera, é isso, tá? É, não sou o dono da verdade, nem da razão, mas eu já tomei muita chinelada. Então, todos aqui me ajudou. Então, eu tô contando para vocês. Fechada. Pessoal, encerrou um pouquinho de produtos, tá? A minha ideia é essa, dar uma palhinha, estiquei um pouquinho mais, mas acho que eu trouxe bons recados, boas expertise, boas coisas que eu já vivi para compartilhar com vocês. Fechou? Dúvidas, galera? Eu já vou pular aqui para o case. Dúvida, algum comentário, alguma situação aí na empresa, dia a dia? Ninguém. Qualquer coisa pode mandar depois, a gente volta aqui. Fechou. Galera, e aí, qual que é a ideia? A gente fazer um projeto do Enem. Né? É óbvio, né, Deus? Você já falou mil vezes Enem, sim. Mas o que eu quero propor é fazer disso um produto, tá? Com todos esses ciclos, sabe? Criar uma arquitetura onde a gente vai separar o que que é o bronze, o que que é o prata, o que que é o ouro, pensar o que que eu estou descobrindo, quem que vai usar, qual que vai ser o impacto. Lógico, pensar nos prazos aqui, depois eu comento isso com vocês, que eu vou até perguntar quantos dias vocês acham que eu demorei para fazer tudo. E aí, vamos ver quem acerta. Obviamente, o valor para o negócio. Tá? E aqui, galera, esse é um projeto real, dados reais. O Enem, galera, ele abre as portas para que, assim, as pessoas possam entrar nas universidades públicas, tá? Então, você tem uma boa nota no Enem, se atingir lá os mínimos exigíveis, você pode cursar medicina gratuitamente, né? E também as escolas privadas, elas também aceitam o Enem, dão boas bolsas de desconto, tá? E isso, obviamente, né? Peguei aqui de alguns sites, né? Acaba reduzindo desigualdades, abre as oportunidades educacionais e etc. Então, o Enem aqui, ele é ele é um programa, né? Não sei como posso pôr o Enem, mas assim, é um projeto essencial aqui para o país, né? Os outros países também têm um outro nome, tem lá um americano que é bem famoso, esqueci o nome dele agora, tem o da Europa. Então, assim, é um projeto, assim, diversos países fazem esse mesmo processo de avaliação. Tá? Então, e as notas do Enem, né, galera? Ela mostra aí um termômetro de aprendizado no país. Teve uma questão polêmica, não sei se vocês viram, que surgiu lá, que eu até fui ler a questão, assim, e é difícil, hein? Que era o cálculo da tangente, né? O vaso, né? Aí ele fez um plano cartesiano, colocou um gráfico, né? Mediu até aqui e queria prever qual era o próximo, acho que era isso. Cara, isso era muito difícil de fazer, velho. Realmente era difícil, assim. Acho que deram uma exagerada aí nessa prova, né? Eu estava ouvindo alguns especialistas, né? Mas, de forma geral, ele é um termômetro, né? Para ver o quão bem as pessoas estão indo aí no ensino médio. Obviamente, isso vai mostrar avanços, retrocessos, desigualdades, e isso gera aqui um mar de oportunidades para a gente analisar esses dados, cara, voltar em alguma prefeitura, que seja, e falar para ele, cara, ó, ó, amigão, olha isso.
O Enem está péssimo. Nos últimos 3 anos, está caindo a média a nota dos estudantes. Né? O que isso faz? Você impede as pessoas de entrar em universidades, etc, etc. Vai ter vários reflexos, né? Então, isso é um projeto real. Acho que ele abre muito do que a gente vai ver realmente é real. Assim, não é dado fictício, não é dado de competição, sabe, de quebra, é informação verídica, tá, gente? E aqui, qual que vai ser o nosso case? Né? A gente vai simular uma situação que a gente está atendendo aqui a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Tá? Ribeirão Preto é uma cidade aqui no interior de São Paulo. Tá? Eu quis fugir um pouco aí de capital, né? Joguei uma cidade aqui mais para o interior. Tá? E aqui, qual que seria a nossa simulação? Que a gente estaria atendendo ali a secretaria, e a secretaria tem alguns desafios para a gente, né? Ela quer diagnosticar ali o desempenho das escolas em 2024, como que foi, quer comparar aí o resultado entre uma escola pública e uma escola privada, tá? Vou gerar polêmica. Manda aqui no chat, sem viés político e ideológico. Qual das duas você acha que tem a melhor nota do Enem? Pública ou privada? Manda aí no chat. Eu não vou ler quem mandou, tá? Privada tá ganhando de lavada aqui, tá? Tá? Depois a gente vai explorar os dados e a gente vai responder essa mesma pergunta olhando para os dados, tá? Não com achismo. E aí vocês tiram suas conclusões, tá? Então, indicar fatores associados ao desempenho ali e, obviamente, criar insights acionáveis, tá? Imagina você sentar com um secretário de educação e mostrar isso para ele. Né? O quão rico seria, né, se todos fizessem isso, né? Você sentar lá, o secretário, vem cá, sei que você é político, vem cá, ó, vou te explicar, ó, tá aqui na pandemia, as médias eu modelei, cara, olha só, quando eu comparo escola privada com pública, olha a nota de redação, secretário, pô, cara, não sei o quê. Pensa isso, o quanto isso seria rico se isso acontecesse, né? Eu já vi algumas cidades que fazem isso, tá? Já vi projetos com dados do Enem, já vi consultorias, já vi muita coisa relacionada aos dados do Enem, tá, gente? Então, aqui, qual que é o nosso objetivo final? Transformar isso num produto de dados, que aí, se virasse 2025, a gente conseguisse atualizar. Fechou? E pergunta, né? Já está meio que no slide aqui. Quanto vocês acham que uma consultoria cobraria para fazer isso? Todo esse rolê. Alguém chuta algum número? Se eu fosse chamar uma consultoria lá na prefeitura e falasse assim, ó, consultor, vem cá, preciso que você pegue os dados do Enem, faça um entendimento, faça a modelagem, faça a análise, o relatório e voltasse aqui para mim. Ó. Quanto vocês acham que custaria? Começamos com 25 mil. Quem dá mais? Quem dá menos? Subiu para 30. Quem dá mais? Quem dá mais? Galera, um projeto desse aqui, rodaria, meio, no relatório está 50. Boa. Mas um projeto desse aí, galera, pode rodar aí de uns 30 mil a 120 mil. Tá? Vai depender muito aí. Obviamente, com a prefeitura, vai ter cabo de licitação, etc. Mas se fosse uma empresa de pesquisa, ou se fosse um instituto de pesquisa, rodaria mais ou menos isso aí. 30 a 120 mil, mais ou menos. Ou para mais, às vezes. Até mais. Então, é um trabalho real, tá, gente? Não é fake, não.
Por isso eu até trouxe esse case para vocês sentirem aí que é um projeto relevante, assim, sabe? E mexe em muitas cadeias, assim. Cara, o Enem é valioso e complexo. Pô, ah, e aí, o que que eu ia fazer, galera? Eu tinha aberto aqui o. Deixa eu trocar minha tela aqui. Onde eu vou pegar os dados, tá? E é aqui, galera, tá? No GovBR, tá? Que aí vai ter lá Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E é daqui que eu pego os dados, tá, gente? Então, um dado bem bruto, assim, tá? Baixar daqui mesmo, tá? Dados do Enem, ó. Clicou, baixou, downloads e vai. Ó, só aqui tem mais de 700 mega compilado. Então, assim, é uma base de dados bem extensa. Acho que não está aparecendo na tela aí, mas tem mais de 700 megas para baixar. Então, depois, se vocês quiserem já baixar, fica à vontade, que aí a gente vai utilizar esses dados. Pessoal, por hoje é só. Né? Pode dar uma horinha, hein? Não, uma hora. Então, hoje é isso, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Aí, se você estiver assistindo depois, falamos de produtos e um pouquinho do case. E no próximo a gente entra aí, mão na massa.